Olá, me chamo Gabriel Macedo de Santana e irei apresentar o trabalho intitulado por Uma Introdução à Geometria Hiperbólica e suas aplicações, sob a orientação do professor doutor Heraldo Almeida Lima Júnior. O espaço hiperbólico é um espaço geométrico construído por Boolay e Lobachevsky. Esse espaço é análogo ao espaço euclidiano, onde o que difere é a negação do quinto postulado de Euclides, que refere-se a retas paralelas, onde para o caso hiperbólico é substituído por dado uma reta R e um ponto P, não pertencente a R, existe pelo menos duas retas distintas paralelas a R passando por P, onde por cima deste postulado foi criado todo o contexto geométrico. Portanto, neste trabalho foi dividido em 4 tópicos. Primeiro, falarei sobre a noção de distância e comprimento no modelo do semiplano superior, onde sua ideia é análoga ao caso euclidiano. Segundo, descreveremos o modelo do disco de Poincaré, onde mostrarei os métodos que envolvem sua construção. Terceiro, a trigonometria do espaço hiperbólico, onde será mostrado o teorema de Pitágoras para o hiperbólico. E, por fim, irei demonstrar o cálculo da área sobre os modelos que estudamos e o teorema de Gauss-Bonnet no hiperbólico. A metodologia aplicada foi encontros semanais pela plataforma Google Meets, onde foi discutido os assuntos estudados com a intenção de solucionar dúvidas e ter um maior compreendimento sobre o conteúdo estudado. O semiplano superior nada mais é do que a parte superior de um plano complexo. H é igual a x mais y, tal que x e y pertencem aos reais e y é maior do que zero, e i é um número imaginário. Então será necessário um contexto euclidiano para podermos continuar os nossos estudos. O comprimento euclidiano será dada por esta seguinte integral. Com isso, será possível fazer uma parametrização para o caso dos complexos, onde basta utilizarmos um elemento de comprimento de arco. Com isso, nós temos uma propriedade do comprimento no complexo, ou seja, dado uma função f, o comprimento de f vai ser menor ou igual ao comprimento de f bola h. Só será igual se f bola h for nada mais nada menos do que uma reparametrização de f, e se h' não mudar de sinal. Portanto, definiremos uma função f que sai de um intervalo e vai para o hiperbólico como a distância utilizando essa seguinte integral. E graças à propriedade anterior, nós sabemos então que essa integral ela possui valor finito. Portanto, ela é limitada por cima. Graças a isso, poderemos definir a seguinte afirmação. Dada uma função distância, que sai cartesiana do hiperbólico e vai em R, será definida por distância hiperbólica de x para y vai ser um ínfimo do comprimento de uma função f, tal que f percorra um certo conjunto de caminhos. E também será possível fazer parametrizações de Möbius, onde a distância de um ponto a outro vai ser igual à distância de um ponto em Möbius ao outro. Graças a isso, nós temos o teorema do caminho hiperbólico, que nos diz que, dado um caminho, um conjunto de caminhos que escolheremos, nós podemos sair tanto de um ponto para o outro, quanto do outro ponto para o anterior. Ou seja, sair de x para y ou de y para x, e teremos o mesmo valor do comprimento. Graças a isso, nós obtemos a seguinte relação, que, dado x, y e z pontos distintos do hiperbólico, a distância hiperbólica de x para y mais a distância hiperbólica de y para z é igual à distância de x para z, se somente se y está contido no segmento de linha hiperbólica que sai de x para z. E também será necessário definirmos a distância no disco de Poincaré. Considere dois pontos U e V pertencentes a D, 2. Seja H uma reta hiperbólica incidindo nos dois pontos, denote por Z1 e Z2 pontos ideais de H sigma. Definiremos com a distância de Poincaré o cartesiano de D2, D2 que vai em R, dado pelo DUV igual a ln da razão cruzada de UV, Z1, Z2. Portanto, o disco de Poincaré será definido como o plano hiperbólico chamado disco de Poincaré será definido por d ao quadrado, que é igual a z pertencente a complexo, tal que a norma de z seja menor do que 1, e seus elementos serão chamados de pontos. Então,
será necessário definir retas no D2. Então, dado um subconjunto H contido em D2, é uma reta se H igual a sigma união D2, onde sigma vai estar contida na esfera de Riemann, é um círculo ortogonal a S1, dada a figura a seguir. Com isso, nós temos a seguinte propriedade: seja sigma contido na esfera de Riemann um círculo cuja interseção com S1 são pontos distintos Z1 e Z2, então temos as seguintes afirmações equivalentes. A. Existe um ponto V0 pertencente a sigma e V0 não pertencente a S1, tal que f de V0 pertence a sigma. B. O círculo sigma é invariante por f, isto é, f sigma é igual a sigma. C. O círculo sigma intersecta S1 ortogonalmente. Com isso, nós teremos o seguinte teorema: se V e W pertencente a D barra 2 são dois pontos distintos, então existe um único círculo sigma contido na esfera de Riemann ortogonal a S1 contendo V e W. Então, para podermos estudar trigonometria hiperbólica, é necessário relembrar de algumas coisas. Então, dado o lema a seguir, nós podemos então calcular a distância de um ponto à origem. Como consequência, lembrando daquela definição de distância que fizemos anteriormente, nós podemos utilizá-la para poder definir o seguinte resultado, que a distância de z para 0 é igual a A, uma constante, se só se a norma de z for igual a tangente hiperbólica de A sobre 2. Com esses fatos, já é possível utilizarmos para poder provar o teorema de Pitágoras no hiperbólico. E na mesma ideia, é possível utilizar para provar o seguinte lema. Com isso, será possível provar tanto o teorema do seno quanto o teorema do cosseno para o caso hiperbólico. Assim, será possível então estudar a área desses modelos. Então, a área do modelo do semiplano superior é a área da região R descrita em coordenadas cartesianas denotada por AR dada por esta função a seguir. E a área do disco de Poincaré? E para calcular áreas no hiperbólico será utilizado triângulos ideais, onde a área de um triângulo ideal, dado que vértice 1 é ideal, será dada por. Utilizando a propriedade anterior, é possível então provar para o caso geral. Com isso, conclui este trabalho. Este trabalho de pesquisa auxilia a compreensão sobre o espaço hiperbólico, demonstrando quais são suas características, perpassando pelos seus modelos. Além disso, há aplicações que são provenientes do estudo do modelo do disco de Poincaré, que contribui para o estudo de física quântica, e do modelo do semiplano, que contribui para o estudo de cosmologia. Agradeço ao CNPq, Propesc e ao FPB. Muito obrigado.